Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal. Mais uma sugestão foi selecionada pelo meu supercomputador e vou falar nesse vídeo o que são cometas, asteroides, meteoros, meteoritos, aerólitos. Como diferenciar essas coisas? Não são coisas, são objetos. Bem, comecemos. Há centenas de anos antes de Cristo, os chineses já faziam registros e anotações precisas de cometas, meteoros e meteoritos desde o ano 700 a.C. Vamos começar com os cometas. É mais fácil de entender. Possuem um núcleo sólido, como se fosse uma bola de gelo sujo com poeiras. Quando os cometas se aproximam do Sol, se aquecem e derrete o gelo, formando a coma, que é a nuvem de gases e poeira que envolve o núcleo, devido à pressão de radiação do Sol que empurra as partículas de gás e poeira dos cometas. Eles desenvolvem também a cauda, deixando rastros de poeiras e detritos por onde passam. Seu aspecto é impressionante. O sonho de muitos é ver um cometa no céu. A cauda de um cometa pode ser tão grande quanto a distância da Terra até o Sol, 149 milhões de quilômetros. Existem dois tipos de caudas. Uma é do tipo 1, que é reta, estreita e azulada. E a cauda do tipo 2, que é curva, larga e amarelada. E um cometa pode apresentar tanto uma das caudas ou as duas. A cauda azulada é constituída de gases ionizados pela radiação ultravioleta do Sol, que brilham emitindo luz azul. A cauda amarelada é constituída de grãos de poeira. Atenção! Um cometa, quando visto no céu, é visto como se estivesse parado. Ninguém vê cometa passando, embora ele desenvolva uma alta velocidade. A velocidade relativa de um cometa, observada por um observador, é como se estivesse parado no céu. Você vê um cometa assim e não assim. Cometas geralmente são pequenos e não são visíveis a olho nu. Somente quando se aproximam do Sol é que ficam brilhantes, desenvolvendo a cauda e a coma, e assim podem ser vistos a olho nu. Para não confundir, cometa sem coma e sem cauda não é visível a olho nu. Cometa com coma e cauda pode ser visível a olho nu, dependendo da sua magnitude. Bem, então acredito que você já sabe um pouco sobre cometas e vai conseguir reconhecer um no céu quando aparecer. Agora vamos aos asteroides. Asteroides são pequenos objetos que orbitam o Sol. A maioria fica entre as órbitas de Marte e Júpiter, a 2,8 unidades astronômicas do Sol, em um lugar chamado de cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides é composto por asteroides. O maior asteroide conhecido deste cinturão era Ceres, com cerca de 950 quilômetros de diâmetro, e não é visível a olho nu. Quando Ceres foi descoberto, lá em 1801, foi considerado um planeta, mas em 1850 Ceres foi rebaixado para asteroide. E Ceres foi asteroide até 2006, quando a União Internacional de Astronomia decidiu que Ceres seria, assim como Plutão, um planeta anão. Plutão foi rebaixado, mas Ceres foi promovido. A partir de 1992, vários asteroides foram descobertos ainda mais longe, além da órbita de Netuno, no cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper começa após a órbita de Netuno e se estende até 150 unidades astronômicas do Sol. Atualmente, existem mais de 12 mil asteroides catalogados. Cerca de 30 são maiores que 200 metros de diâmetro e centenas de milhares têm mais de 1 quilômetro de diâmetro. E pelo menos uns 70 mil asteroides são maiores que 100 quilômetros no cinturão de Kuiper. Asteroides podem se aproximar da Terra. A grande maioria passa além da órbita da Lua. Alguns, em sua minoria, passam entre a Lua e a Terra, deixando os astrônomos pasmos e assustados. A NASA monitora esses asteroides que se atrevem a passar perto de nós. Asteroides não são visíveis a olho nu. Para ver um asteroide é preciso um telescópio de grande porte, e mesmo assim, os asteroides não refletem luz suficiente para ver muitos detalhes. Não há previsão de nenhum asteroide grande que possa colidir com a Terra para os próximos 100 anos. E depois de 100 anos? Não há estudos a respeito, e mesmo se tivessem, a margem de erro seria tão alta a ponto de não fazer sentido estudar passagens de asteroides pela Terra em futuros tão distantes. A única chance
que teremos para ver um asteroide a olho nu será em 2029, quando passará pelas nossas redondezas o temível Apophis. Veja meu vídeo sobre o Apophis. Então, cometa é cometa e asteroide é asteroide. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não tem como confundir cometa com asteroide. Agora, quando um pequeno asteroide, que recebe o nome de meteoroide, entra na atmosfera da Terra, ele entra em atrito e a atmosfera começa a fazer o seu trabalho, que é o de destruir o invasor, ficando incandescente, formando um enorme rastro. Se a velocidade deste meteoroide ao entrar na atmosfera terrestre for maior que 15 km por segundo, ocorre grandes explosões. São magníficos, com explosões ou sem explosões. Esses meteoroides passam a se chamar agora de meteoros. Eles riscam o céu noturno, formando pequenas ou longas caudas. São rápidos e podem apresentar cores conforme a composição e temperatura do objeto. Caem muitos meteoros na Terra. São pequenos e não prestamos atenção a eles. São rápidos. A maioria cai na água, já que a água é o que mais cobre a superfície da Terra. Nosso planeta deveria ser chamado de água e não terra. Meteoros que caem durante o dia, então nem vemos, a não ser que seja muito grande. Mas quanto maior for um meteoro, mais raro é. Então, para não confundir, cometas são vistos no céu como se estivessem parados. Se estiver em movimento, é meteoro. E asteroides não são vistos a olho nu, pelo menos por enquanto. Mas cerca de 50 asteroides possuem diâmetro acima de 20 km e colidem com a Terra a cada 1 milhão de anos. Meteoros são vistos mais frequentemente, principalmente nas épocas de chuvas de meteoros. Riscou o céu é meteoro. Formou bola de fogo e continua riscando o céu, também é meteoro. Não riscou e está parado no céu, é cometa. Devido à grande distância, não podemos perceber o movimento de um cometa no céu, apenas olhando a olho nu. Meteoroide é o pequeno asteroide que entra na atmosfera da Terra. Você nunca vai ver um. Prometo, só depois que vira meteoro é que você pode ver. E meteorito? Meteorito é o meteoro que caiu no chão. Vou contar a história do Bendegoa. Era um asteroide, daí se chocou com a atmosfera da Terra, se tornando um meteoro. Caiu no chão, pronto, agora é meteorito. Bendegoa é o maior meteorito encontrado no Brasil, no estado da Bahia, com 5.360 quilos. Ficou em exposição no Rio de Janeiro, no Museu Nacional. Aquele que, com grande pesar, pegou fogo. E o meteorito ficou parcialmente destruído. Pedaços do Bendegoa foi vendido por todo o Brasil. Eu comprei um. Existem 3 tipos de meteoritos: os metálicos, os rochosos e os metálicos rochosos. Muitos são os meteoritos que caem na Terra. Cerca de 25 milhões de meteoritos caem diariamente na Terra. A maioria possuem apenas algumas microgramas. E aerolito? Aerolito ou aerólito é o meteorito rochoso, que são classificados em condritos, que são os aerolitos que não foram criados no interior de um planeta ou asteroide, e os acondritos, que são os aerolitos que se originaram de outros planetas, asteroides ou satélites naturais. Não são pedras, são aerolitos. E esse foi o meu vídeo. Espero que tenha entendido. Deixe seu poderoso like para deixar registrado que você entendeu. Inscreva-se nesse canal se ainda não se inscreveu. E até o próximo vídeo. Fui!